O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, povo de Deus, firme ou não? Firme ou não? Então tem que estar firme. Se tiver alguém aí do seu lado dormindo, dá uma cutucada católica, né? Vê se está vivo, amém? Tudo certinho. Todos os anos nós iniciamos com Nossa Senhora. Ela é a primeira solenidade, a primeira celebração do nosso ano, tanto que celebramos hoje a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E eu sei que todo começo do ano nós vamos elencando propósitos, projetos, não é verdade? Eu sei que você já falou que esse ano o shape vem, é ou não é? Eu vou treinar, não é? Se esse ano eu vou acordar cedo, pô, eu acordo porque tem que acordar, não tem jeito não. Mas a gente vai fazendo um monte de propósito e projeto, não é verdade? No entanto, antes de entrar propriamente no método da homilia, depois eu vou retomar o que eu vou dizer agora, eu nunca me esqueço de uma experiência que o padre Jonas Abib contava quando começa a Canção Nova. Tinha um grupo de jovens, ele era um padre jovem à época, e ele desafia aqueles jovens a doarem um ano da vida para Jesus. Não pediu que eles ficassem para sempre na comunidade, que eles abandonassem tudo de uma vez, que fosse algo para sempre, mas ele pediu um ano. Dedica um ano. Desde já, pense em 2026 como um ano que você vai consagrar a Deus. Você imagina onde você poderia estar aqui agora? Você teria muitos lugares para ir, não teria? N possibilidades, N oportunidades, mas você vê aqui hoje. Agora, imagina se esse ano de 2026 você consagra a Deus no sentido de viver algo que você nunca viveu, ou se alguma coisa que você já viveu lá no passado, mas que hoje se perdeu por algum motivo. Se 2026 é o ano que você fala, não, eu vou entrar, vai ser um ano do Senhor. Não estou dizendo que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, que não vai ter desafio, mas o ano no qual você vai colocar na sua vida uma vida de fé mais intensa, a missa mais presente na sua vida, sabe? Viver um ano diferente. É entrar em 2026 sem os fantasmas do passado e sem o medo do que pode acontecer no hoje. É isso que Deus espera. É por isso que na primeira leitura vai falar de um Deus que, além de ser abençoador, Ele mesmo é a nossa bênção. E essa bênção que se derrama sobre as nossas vidas, se derrama sobre cada um de nós da mesma maneira. A grande questão é: que tipo de solo, que tipo de acolhida a minha vida tem dado essa bênção? Porque entenda uma coisa, a graça de Deus, ela atua na história, atua em cada um de nós. E quando nós não fazemos o que tem que ser feito, o problema não está na graça de Deus, mas está na dificuldade que temos para nos abrir essa própria graça. É por isso que temos a confissão sacramental, para que o perdão que nos é comunicado nos possibilite viver uma vida que agrada a Deus. E nós precisamos começar esse ano dizendo o seguinte: olha, Deus já me abençoou, Ele é a minha bênção. As primícias estão sendo consagradas, mas eu preciso viver também uma vida que seja na bênção.
Uma vida que consiga olhar para a história e interpretá-la à luz do que Deus tem nos revelado. Porque, gente, sabe uma coisa que atrapalha a vida de todo mundo? Coisa mal resolvida. Fala para quem está do seu lado, resolva a sua vida. Eu sei que é chato pedir para falar com o irmão do lado, mas senão vocês dormem, né, velho? Eu tô vendo um pessoal que tá assim já, tá parecendo assim, ó. Tem um povo que não tá pescando peixe, é tubarão já, vai para casa, ó. Parece que tá num barco, assim, ó, a cabeça vai e volta. O horário, né? Mas eu vou falar 1h30 no máximo, vai ser tranquilo, ficar sossegado, não é verdade? Olha, a grande questão que dizia para vocês agora há pouco é como nós temos interpretado a nossa história, e se a gente não fizer isso, você fica a vida inteira mal resolvido. Sabe o que eu mais escuto? E fica tranquilo que não vou revelar segredo de confissão, até porque eu nem lembro o que vocês confessaram, mas o que eu mais ouço é as pessoas dizerem que não aceitam isso, não aceitam aquilo. Eu pergunto, o que resolve se não aceitar? Né? Ah, não, mas não aceito, desde o luto a pessoa que foi, desde o relacionamento que deu errado, desde o empreendimento que não foi, eu não aceito, e tá bom, mas e aí? Você não vai aceitar? Você vai ficar até quando colocando o dedo na sua própria ferida? Isso é falta de misericórdia conosco. Quantas vezes também as pessoas vêm e falam, não, eu vim falar aqui, mas de uma coisa que eu já me confessei, porque nós não conseguimos dar o perdão para nós mesmos. E posso dizer uma coisa para você, que talvez você vai ficar um pouco ofendido? Isso é soberba. A gente é soberbo. Sabe por que é soberbo? A gente não admite que erra, porque na nossa cabeça nós somos muito bons. Nós não podemos fazer isso, não cabe na minha história, mas coube, não tem importância. Se aconteceu, já aconteceu. O passado, ele é irremediável. Agora, o seu futuro você pode viver de maneira diferente. Então, entra nesse ano se reconciliando com Deus, consigo e também com os outros. Muitas pessoas, elas fecham o fluxo de bênção sobre a vida, porque não conseguem liberar perdão. Não consegue perdoar a história, porque tem uma visão errada de perdão. Tem gente que pensa que perdão é amnésia. Você vai esquecer. Não vai esquecer, gente. Você consegue esquecer? A não ser que pegar um pedaço de pau. Se você quiser, você vem aqui, me dê a permissão, que eu dou-lhe aqui, bem aqui do ladinho aqui, ó. Vai voltar com 30% da memória abalada. Mas ninguém vai esquecer. Sabe o que é o perdão? É uma atitude que você toma, não porque você quer. Vamos ser sinceros, gente. A gente perdoa porque quer? Sim ou não? Você não queria perdoar. Se fosse para fazer o que você queria, o que acontecia? Justiça, né? Olho por olho e olha lá. Esse é o ser humano. Agora, eu te pergunto, compensa barrar esse fluxo de bênção sobre a sua vida porque você não consegue perdoar alguém ou se perdoar? Compensa você interromper isso? Compensa você olhar para a sua história como fracasso, como erro? Não vai, gente. E repito, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha fracassado, está no passado. Você tem a oportunidade de continuar, gente. Quando você está respirando, vivendo, de viver uma vida digna. O grande problema é que a gente olha a nossa história diferente. E se hoje celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, o que se fala dela de maneira pontual hoje é que ela meditava sobre tudo o que acontecia no seu coração. Ou seja, ela procurava entender em Deus o que estava acontecendo na vida dela, e não vivendo com o olhar dos outros. Outro diagnóstico da nossa geração: um povo extremamente preocupado com a opinião alheia. Eu nunca vi isso aí. Eu vejo nas redes sociais lá, pessoa que você nem conhece, que você nunca viu na sua vida, e que provavelmente você nunca vai ver, e você fica brigando lá, gente. De vez em quando eu brigo para atormentar mesmo assim, mas eu fico lá por causa eu gosto da confusão às vezes, né? E você viu, quando as pessoas batem em mim, eu respondo de maneira bem clássica, sabe? Parece que eu sou elegante assim, sabe? Fico assim, ó, certinho. Tem uma senhora que toda publicação que eu coloco, ela bota: padre, gula é pecado? Todas. Aí eu tenho vontade de responder de outra maneira, mas o povo tá vendo, então toma cuidado. Mas já pensei já, na verdade. E tem um pouco que se preocupa demais com essas coisas, gente. Né? Ah, o que vão dizer? O que não vão dizer? O que vão falar? Não importa o que vão dizer, gente. Posso falar uma coisa? Você entendeu? Ninguém está preocupado com a sua vida, não, gente. A verdade é essa. O ser humano é egoísta demais, gente. Não é verdade? A gente também muitas vezes não está preocupado com a vida dos outros. Essa é a verdade. É por isso que a atitude de fé
ela tem que nos fazer ser diferente. A atitude seria não se preocupar. A correta é se preocupar do jeito certo. Porque se tem uma coisa que na igreja a gente não aprendeu ainda, é ter misericórdia das pessoas. A primeira coisa que a gente faz quando alguém erra é colocar na nossa roda de conversa e falar tudo que pode e que não pode, e dizer, quando na verdade, se fôssemos olhar o certo, contemplando o coração, nós devíamos ficar preocupados quando alguém está com um problema, e não difundir, não diluir. Parece que a gente sente prazer na desgraça alheia, no erro alheio. Quando esse sentimento visita o nosso coração, aí está o momento da gente olhar e perceber qual que é a saúde que temos, porque não temos meditado sobre isso no nosso coração. E o terceiro ponto, já encerrando, a leitura vai dizer que nós somos filhos de Deus. E porque nós somos filhos, foi derramado sobre nós o Espírito Santo. E se somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de quem? Herdeiros de Deus. Nós temos por herança a vida eterna, mas para que essa herança ela seja usufruída, é preciso que eu viva uma vida correspondente a isso. E entenda uma coisa de uma vez por todas: Deus não é um Deus mimado. Então Ele não vai ficar assim, você não veio? Então você vai ver agora. Faltou um dia da missa? Então tá bom, agora é comigo. Não é, gente. A gente é assim. Mas entenda uma coisa: a medida que você vai experimentar de Deus é a medida que você deixa Ele ser Deus na sua vida. Essa é a medida. Quer experimentar muito? Busca muito. Quer experimentar pouco? Busca pouco. Não quer experimentar nada? Não busca. Mas a intensidade com a qual você responde a Deus é a intensidade daquilo que você vai receber dele. E eu não estou nem falando de salvação, gente. A salvação tem os critérios que você tem que viver para ser uma pessoa salva, certo? Eu estou falando aquilo que você pode viver nele, que você pode experimentar nele. Na época de São Francisco, eu tenho certeza que ele impactou muitas pessoas. Mas nós conhecemos São Francisco. Não que os outros não sejam tão importantes, mas quando nós estivemos lá, e você vê a vida de São Francisco, gente, fora os milagres, fora a dimensão extraordinária, fora, lá até conversava com algumas pessoas esses dias, quando ele passa por uma grande tentação, ele se joga na roseira, e daquela roseira, desde então, não se nasce mais espinho. Se você tira, eu não sei se fala assim, de uma muda, dali planta em outro lugar, ela nasce, mas com espinho. Só ali que não nasce com espinho. Hoje pela genética você faz isso, mas só ali. Fora tudo isso, São Francisco é alguém que buscava Deus, sabe? Com sede, com anseio. Ele não é que nem a gente que começa a arrumar culpado. Não vou mais porque não gosto do fulano, não gosto do cicrano. Não vou mais, e a gente começa a se sabotar das mesmas desculpas. Mas se tal como ele, nós olhamos para Deus e falamos, não, eu vou buscar como tem que ser buscado. E a pergunta que eu faço quando eu vejo a vida desses santos é: o que é que eles viram que a gente ainda não viu? O que é que eles enxergaram que faz com que ele 4 vezes ao ano se resguardasse e ficasse em jejum absoluto? O que será que ele experimentou que fez com que a vida dele tivesse esse sentido que a gente tanto procura? Você percebeu que a procura maior nossa é por sentido de vida, na verdade? A gente quer saber por que está vivendo, gente, não é? Você quer saber por que está no mundo, você quer saber os porquês. É uma tendência nossa, e é importante que saibamos. Só que, com isso já vou encerrando. Não pense que essa resposta está fora. E aí que está o problema, que muitas vocações não vivem o que tem que ser vivido. Porque você está olhando a vida de outra pessoa, a vocação de outra pessoa, o testemunho de outra pessoa, e você botou isso como referência. Então você acha que a sua vida é menos realizada porque você não está vivendo a vida realizada que você viu na internet, que você viu no livro, que você viu no marketing muito bem feito de uma existência de uma pessoa. Não estou dizendo que talvez essa pessoa não viva a realização dela. Pode ser que viva, sim, mas ela não pode ser o critério de realização para você. Porque Deus não trabalha, gente, com a massa. Ele trabalha com cada um de maneira individual, e nós respondemos de maneira individual. A história de todos nós é importante, e ela vai ser o que tem que ser se nós olharmos para Deus e deixarmos Ele ser Deus de nossas vidas. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo: só não atrapalha Deus. Perdoa, reza, faz sua parte, procura, intensifica, mas de maneira especial nesse ano, faça um compromisso com Deus. Já pensou que bênção você começa uma pessoa que vem à missa diária? Você coloca o terço na sua vida todos os dias, se possível o Santo Rosário. Você pensou que bênção, gente? Se você, pai de família, mãe de família, começa a vir na igreja diferente, começa a estar junto. Quantas esposas não queriam que o esposo estivesse de mão dada com ela e vice-versa?
Começa a caminhar diferente. Pega 2026 e fala, não, vai ser diferente aqui na minha casa. Coisa simples, aqui em casa agora, quando a gente for comer, a gente vai rezar primeiro, certo? A gente vai ter o hábito da confissão sacramental, eu vou começar a ler a Bíblia melhor, eu vou atrás da vida dos santos, eu vou começar a me formar melhor. Porque quando você começa a procurar Deus, você vai entendendo que a gente perde muito tempo com coisas desnecessárias. Começa, gente, a se movimentar na dimensão material, consagra a Deus aquilo que é dele, começa a olhar para os pobres, para os necessitados, faz uma vida diferente, porque nós somos os primeiros a criticar o que tem que ser feito, mas os mais lerdos e tardos para fazer aquilo que tem que ser, porque, gente, a experiência de fé, ela não vai trazer conforto todas as vezes para a gente, porque a experiência de fé, se eu acredito em Deus, ela vai fazer com que eu olhe o irmão como irmão, não só quem está aqui do seu lado arrumadinho, que você conhece, que você gosta, mas aquele que ninguém quer ver também é irmão, é ou não é? É um filho de Deus, não é verdade? Aquele que de repente caiu, que está errado, enfim, também todo mundo é filho de Deus. A fé nos leva a isso. A fé nos faz entender todas as coisas na perspectiva de Deus, inclusive a sua história. Então, deixa que no percurso, Deus vai curando o seu coração, Deus vai curando a sua vida, Deus vai curando a sua história, Ele vai de fato fazendo novas todas as coisas. Mas dê o passo de consagrar. Talvez o grande passo que você tem que consagrar esse ano é de abandonar algum vício, que eu sei que você luta. Abandona. É claro que precisa de ajuda muitas vezes, mas abandona. Deixa em 2025 aquilo que é excesso. Em 2026 começa a viver aquilo que de fato Deus espera de você. E sem querer trazer crise para sua cabeça, se você não tem uma noção de progressão de vida, sabe? De melhora, não estou nem falando de trabalho, de existência mesmo, é que a gente não tomou as rédeas da nossa história ainda. O grande problema é que a gente quer ocupar um espaço que é de Deus com coisas que não são Ele. Está errado você ter um prazer da tua vida? Não. Os lícitos, né? Tá não, está errado não. Mas agora, sua vida em função disso é um problema. Nosso coração precisa começar a parar, gente. Precisa começar a ensinar a nós mesmos o que tem que ser feito. Dê palavras de comando para a sua vida. Começa a fazer algo diferente. Se organiza. Eu não estou aqui só para te motivar, não, mas para que a gente viva uma existência nova. Imagina o impacto de uma igreja em movimento, de uma igreja rezando, de uma igreja procurando a Deus, o impacto da conversão de uma pessoa, de uma família. Eu tenho visto muitas conversões assim, que de repente alguém da família vem, depois a família toda começa a vir à igreja. É a força que nós temos de procurar Deus, e esse Deus que vai visitando, vai entrando, vai adentrando em nossa história, para que a gente viva algo novo. Então, se propõe a viver algo diferente para Deus hoje. Nessa comunhão, caso você vai comungar, caso você vai fazer comunhão espiritual, se organize, olha para Deus com verdade e entrega as suas dores, entrega aquilo que tem que ser entregue. Fecha seus olhos, baixa a sua cabeça e nesse momento entrega mesmo para Deus aquilo que você quer entregar.